Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite aí que vocês que estão assistindo essa aula gravada. E hoje eu vou tratar de um tópico muito interessante para vocês, que são as formas de provimento. De antemão, eu quero falar para vocês que formas de provimento é o tópico mais cobrado em prova de concurso na área de regime jurídico. Sim, esse é o tópico número um que vocês não podem não saber. Então, vocês fiquem espertos que essa aula é extremamente importante para vocês. Em aulas anteriores, quem está acompanhando aqui os projetos de mentoria, as aulas que eu tenho ministrado para vocês, eu já tinha falado da nomeação, que é a forma de provimento originária, lembra? Porque existe um grupo de provimento, são 7 as formas de provimento. E aí você precisa saber como é que elas se classificam. Então, de acordo com a Lei 003, elas se classificam assim, ó. Vejam só. Vou mostrar aqui para vocês. Cadê? Só limpar aqui meu quadro. Ué, será que acabou a bateria? Eu não acredito. Ah, não. Pronto, funcionou aqui minha caneta. Já estava nervoso aqui. Vamos lá. São 7 as formas de provimento. Esse é o pontapé inicial. Quais são as formas de provimento? Nomeação, né? Aí nós temos aqui aproveitamento, tá? Promoção. E nós temos 4 ré: readaptação, reversão, recondução e reintegração, tá? O que que acontece? O que que acontece? Vocês precisam memorizar quais são essas formas de provimento. Porque muitas das vezes a banca, elas colocam outro nome que não está aqui com o intuito de te confundir. Então vocês tomem muito cuidado e decorem, memorizem quais são essas formas de provimento. Aí tem uma coisa que eu quero falar para você. A primeira forma de provimento, que é a nomeação, é o que a gente chama de provimento originário. Quem assiste todas as minhas aulas já viu isso. E todas as outras 6 formas de provimento são chamadas de provimento derivado ou secundário. O que é que tu tens que fazer? Memorizem essas formas de provimento. O que não tiver aqui não é forma de provimento. Por exemplo, a banca pode falar que são formas de provimento: readaptação, reversão e redistribuição. Ok, esse nome não está nessa lista. Então, por mais que a lei mencione esse instituto da redistribuição, ele não vai ser tratado como forma de provimento. Esse é o pontapé inicial, que eu acredito que vocês já sabem. Eu relembro para vocês que provimento significa preenchimento do cargo público, tá? Então, quando eu falo assim, formas de provimento, são as formas de se preencher um cargo público. Cuidado com posse, porque posse, embora esteja ali na lei, posse não é provimento. Posse é forma de investidura no cargo público, que é outra coisa. Essas situações aqui consistem realmente na forma de você preencher um cargo. Eu não vou falar de nomeação, porque eu já falei para vocês em vídeos anteriores. O que eu vou mencionar hoje para vocês é explicar as outras 6 formas de provimento. Vamos falar sobre promoção? A promoção, a lei praticamente não trata nada, então assim, eu não tenho muito o que falar. Porque quem trata da promoção é o PCCR. Então é lá que vocês vão estudar a promoção, quais são os requisitos, qual o tempo necessário para você obter a promoção. Na Lei 003, ela se restringe a falar duas coisas. Primeiro, que promoção é forma de provimento, isso você já sabe, que eu acabei de mencionar. E segundo, que a promoção ela não interrompe o tempo de exercício. Então, quando ela menciona a promoção, ela faz mais uma relação com o exercício do que o provimento em si. Ela diz que a promoção ela vai contar o exercício normalmente a partir do novo posicionamento da carreira. Então, assim, ela não interrompe o exercício, ela não suspende o exercício do cargo. É basicamente isso que eles cobram em prova, porque é só isso que a Lei 003 menciona a respeito de promoção. Ponto. Aí a gente vai estudar as outras formas de provimento. Qual é a primeira forma de provimento aqui derivada que eu vou falar? Na verdade, é a segunda, né? Que a promoção eu já falei. Vamos para cá. Vamos falar primeiro da readaptação. O que que vem a ser a readaptação? Ela é muito cobrada em prova.
Eu diria para vocês que a readaptação é a forma de provimento originária mais cobrada, derivada mais cobrada em prova. Qual é a palavra-chave que você vai identificar na questão de prova e que vai fazer você reconhecer a readaptação? É essa daqui, ó. Limitação físico-mental, tá? Toda vez que ele mencionar numa questão de prova essas expressões, limitação física ou mental, você não tem como fugir. A resposta guardará relação com a readaptação. Então, essa forma de provimento ela é muito interessante. Ela decorre de uma situação em que a pessoa já é servidor público e ela sofre algum problema de saúde que impede ela de continuar desenvolvendo as atividades daquele cargo. E aí o que que acontece? Ela vai ser readaptada para um outro cargo compatível com esse problema de saúde física ou mental que ele desenvolveu ao longo do exercício do cargo que ele ocupa atualmente. Eu vou dar como exemplo para vocês um médico. Ele passou no concurso, ele é médico cirurgião. O cirurgião, naturalmente, precisa das mãos. Só que ele sofre um acidente e ele não tem mais a plenitude ali dos movimentos das mãos dele. O que que ele vai fazer? Ele vai ser aposentado por isso? Não, a administração, ao invés de aposentá-lo, vai readaptá-lo para um outro cargo dentro do mesmo nível de escolaridade, com atribuições semelhantes, para que ele desenvolva as funções dele, só que respeitando atualmente as limitações que ele tem. Essa é a ideia da readaptação. Quem que vai determinar a readaptação? É a junta médica, claro. Não é o chefe do órgão, né? Ele não tem habilidade para determinar a readaptação de ninguém, ele não tem competência para isso. Quem vai dizer que realmente você tem um problema de saúde que te impede de desenvolver as funções daquele cargo é a junta médica. E é eles que vão determinar ou não a sua readaptação. Um problema muito comum são pessoas que trabalham digitando, né? E elas trabalham ali digitando e elas acabam desenvolvendo problema de ler. E muitas das vezes impede ela de desenvolver as funções daquele cargo administrativo que ela exerce atualmente. Quando isso ocorre, o que que acontece? Ele é readaptado para um outro cargo, respeitando esse problema que ele teve. Então, eu não sei se vocês entenderam, mas eu destaco que a readaptação é a forma de provimento mais cobrada e vocês têm que tomar cuidado. De novo, quais são as palavras-chave? Limitação físico-mental que ele sofreu durante o exercício do atual cargo dele. Aí aqui nós temos alguns aspectos secundários. Quais? Vejam só. A lei aqui menciona o seguinte, né? Por exemplo, olha, se a pessoa não for julgada, se a pessoa for julgada incapaz, né, durante a inspeção médica, ele vai ser aposentado. Então preste atenção. A aposentadoria por invalidez, ela só vai acontecer em última instância, tá? Primeiro tem que se buscar readaptar aquele servidor. Por quê? Para verificar, porque assim, gente, a aposentadoria cria um ônus para a administração. Então ela só vai ser imposta, essa aposentadoria, como última medida. Se realmente a pessoa desenvolver um problema de saúde muito grave que impede ela de desenvolver as funções do cargo dela. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você desenvolve uma doença, né, um problema de saúde mental que é muito grave e que te impossibilita de forma absoluta de trabalhar. Então, como não tem como te adaptar, o que que a administração faz? Ela te aposenta. Ela te aposenta. Vocês estão entendendo? Respondam no chat se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, seria um exemplo. Mas se for possível, te colocar em outra função compatível com aquilo que você exerce originariamente, é isso que a administração vai fazer, tá? Cai em prova como, professor? Cai desse jeito. Se não for possível readaptar a pessoa, o que que vai acontecer com ela? Ela será aposentada por invalidez. Mas sempre quem vai determinar isso é a junta médica, tá? Um ponto lógico, mas que é bom destacar para vocês, é que você não vai ser readaptado para um cargo diferente. Então, se você, por exemplo, é um enfermeiro, você não vai ser readaptado para uma função de auxiliar
sei lá, de enfermagem, que tem grau de escolaridade diferente. Ou você não é um dentista e vai ser readaptado para uma função de enfermeiro. Não tem como. Então a lei ela fala isso. Ela diz o seguinte: olha aqui, preste atenção. Ela no parágrafo segundo, ela diz assim: olha, a readaptação ela vai ser efetivada em cargo de atribuições afins. Por exemplo, no meu exemplo, eu falei de um médico cirurgião. Ele não pode mais usar as mãos, então ele vai virar um médico clínico, tá? É um exemplo, cargo de atribuições afins, que guardam semelhança. Ambos são médicos, embora desenvolvam atribuições específicas diferentes. E esse cargo para o qual ele vai ser readaptado, o que que a legislação ainda diz? Que tem que respeitar a mesma habilitação, médico para médico, por exemplo, o mesmo nível de escolaridade, que tem que respeitar o mesmo padrão de vencimento. Então, se tu ganha 10 mil, tu não vai ser readaptado para um cargo que ganha 3 mil, tá? E ainda ela destaca um ponto bem interessante aqui para vocês. Vejam o que ela diz. Ela diz o seguinte: que durante o processo de readaptação, se não tiver cargo vago, você mesmo assim vai ser readaptado. Só que você vai ser readaptado e vai trabalhar como excedente naquele cargo para o qual você for readaptado. Ou seja, de nenhuma forma você vai ser obrigado a trabalhar doente. Se a tua doença, se teu problema de saúde te impede de trabalhar naquele cargo, a administração vai te readaptar para um outro, mesmo que não tenha vaga. E aí, nesse caso, você trabalha como excedente até o surgimento de vaga. Todo mundo ok com a primeira forma de provimento? Todo mundo vai acertar na prova? Responda aí, sim ou não. Vão acertar ou não? Vocês aí que estão assistindo a aula gravada, né? Eu acho que depois dessa aula todo mundo vai acertar, né? Vamos lá. A segunda forma de provimento, ela é chamada reversão. Reversão. Qual é a palavra-chave? Qual a palavra-chave que você vai olhar na questão e vai falar, isso é reversão que o professor me ensinou. Aposentadoria. Toda vez que falar em retorno do aposentado, sempre que ele fala em aposentadoria, você já liga com reversão. Porque a única forma de provimento que menciona a aposentadoria é reversão. E o que é reversão? A reversão é muito simples, é o retorno do servidor aposentado à atividade, tá? Como assim, professor? Como diabo é que a pessoa estava aposentada e volta a trabalhar? Eu vou dar um exemplo. Imaginem vocês que eu seja julgado inapto ao serviço, inapto não, que eu seja aposentado por invalidez, porque eu tô com uma doença grave e eu não posso trabalhar. Então, se eu não posso trabalhar, né, a doença é muito grave, eles vão me aposentar, né, já que eu não posso ser readaptado. Quando eu sou aposentado por invalidez, a legislação determina que de tempos em tempos a junta médica te convoque para verificar se os motivos que te levaram a se aposentar por invalidez continuam. Então, por exemplo, pode ser que daqui a 4 anos minha doença seja curada, o meu problema de saúde que me levou a ser aposentado por invalidez suma. Quando isso acontece, não é correto. Eu não vou continuar aposentando. Afinal de contas, o que que levou eu a me aposentar? Não foi o problema de saúde? Então, se ele cessou, eu tenho que voltar a trabalhar. Por isso que a aposentadoria por invalidez, ela nunca é definitiva, porque ela pode ser desfeita a qualquer momento. E quando isso acontece, você tem que voltar a trabalhar. Então, vamos lá pensar. Se você estava aposentado e retorna à atividade, qual o nome do retorno do aposentado à atividade? Reversão. Essa é a forma de provimento, reversão. E é fácil, é fácil. Basta tu associar a palavra-chave que eu acabei de mencionar. Tudo bem? Professor, tem outra forma de reversão? Tem. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olhem só comigo a legislação, tá? A primeira forma eu já mencionei, tá aqui. Reversão, qual é a palavra-chave? É o retorno à atividade do servidor aposentado. Só que tem duas formas de reversão. A primeira eu já falei, tá? Que é justamente essa daqui. O retorno do servidor que estava aposentado por invalidez
A junta médica diz que ele tem que voltar, porque os motivos que levaram ele a se aposentar por invalidez não subsistem. A segunda forma de reversão é essa aqui, ó, no interesse da administração. E o que que significa no interesse da administração? Nesse caso, a administração tem que querer, tem que aceitar o teu retorno. É isso, tá? Então, a segunda forma de reversão é no interesse da administração. Só que para isso acontecer, tem que ser observado alguns requisitos. Pessoal, o áudio está chegando bem para vocês? Respondam no chat, por favor. Pessoal aí da aula gravada, tudo bem. Pessoal da mentoria que está recebendo essa aula gravada. Mas o pessoal que está assistindo a aula ao vivo, tá tudo bem? Tá, né? Ótimo, que teve uma pessoa que comentou que o áudio estava com problema. Às vezes é a internet, né? Infelizmente a internet ela oscila e às vezes não chega bem. Mas a maioria está dizendo que tá bem, é porque tá bem, né? Vamos lá. Observem aqui o que eu quero falar para vocês, né? Ó, eu me perdi, fui ler aqui. É TDAH total, né? Fui ler aqui e me perdi. Voltei. Então vamos lá. Qual é a outra forma de provimento, de reversão? É no interesse da administração. Mas, para você voltar, aposentado, voltar à atividade no interesse da administração, tem alguns requisitos que devem ser observados. Quais são esses requisitos? Estão lá no inciso segundo. Primeiro, você tem que pedir. Porque a aposentadoria é um direito. Se tu já está aposentado, a administração ela não pode te obrigar a voltar. Tu só vai ser obrigado a voltar no caso anterior, em que a junta médica considera que você não deve mais ficar aposentado por invalidez porque teu problema de saúde foi curado. Aí tu é obrigado. Mas essa segunda hipótese, no interesse da administração, ela não tem como te obrigar. Se você já se aposentou, é porque você preencheu os requisitos, então você faz jus àquela aposentadoria. Só que nesse caso, qual é o primeiro requisito? É esse daqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Você, no interesse da administração, caso ela queira, você tem que, primeiro, solicitar reversão. Tá aí, ó. Solicitar reversão. Então, caso você peça, a administração pode ou não pode aceitar. Por quê? Como eu falei para vocês, é no interesse da administração. Qual é o outro requisito para que ocorra isso? Segundo, que a aposentadoria tenha sido voluntária. O que é aposentadoria voluntária? É aquela que tu não é obrigado a se aposentar. Quando você completa 75 anos, você é obrigado a se aposentar, tá? No serviço público. Se você se aposentou com 75 anos, você se aposentou de forma compulsória. Então você não pode ser revertido, porque o limite é 75 anos no serviço público. Nesse caso aqui, a aposentadoria compulsória é aquela que você se aposenta antes dos 75, você preencheu os requisitos, você vai. Então, se você tivesse aposentado de forma voluntária, você pode solicitar a reversão. Qual é o próximo requisito? Que você seja estável na atividade. O que isso aqui é meio louco, né? Porque como o diabo é que tu vai se aposentar sem ser estável, né? Tu já está há muito tempo ali no trabalho para se aposentar. Mas é óbvio, você tem que ser estável. Qual é o próximo requisito? Que a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos antes da solicitação e que haja cargo vago. Por que 5 anos? É o limite. A administração não quer que volte uma pessoa que se aposentou há 40 anos atrás. A pessoa não vai saber nem ligar computador, tá louca? Né? Então a pessoa tem que. Não, tudo bem, faz 5 anos que se aposentou, dá para voltar, né? Imagina daqui a 15 anos os sistemas mudam, tudo muda, então não faz sentido uma pessoa depois de tanto tempo querer. Eu tava aposentado, tô entediado em casa, eu quero voltar a trabalhar. Não. Passou de 5 anos, não pode pedir essa reversão, tá? E por fim tem que ter cargo vago. Como assim? Na estrutura tem que ter cargo vago. Se você só vai ser revertido no interesse, no seu interesse, no interesse da administração, se houver cargo vago. Professores, pode cair em prova? Então, com a minha experiência, eles não costumam perguntar esses requisitos, mas pode cair. O conteúdo de legislação ele é muito pequeno. Eu iria memorizar. Geralmente, eles vão só em cima do conceito, tá? O que é a reversão? É o retorno à atividade do servidor aposentado. É nisso que eu acho que vocês têm que firmar o entendimento de vocês
E leve em consideração a palavra-chave que eu acabei de mencionar, aposentadoria. Essa é a palavra que vai fazer tu identificar a resposta correta dentro, da questão de concurso. Tudo bem? Aqui nós temos algumas observações secundárias que vocês não devem se apegar muito, não, porque isso não costuma cair em prova. Por exemplo, a reversão facial no mesmo cargo ou no cargo resultante da transformação. Isso é meio lógico, né? Tu se aposenta como enfermeiro, eu quero voltar, eu quero ser revertido. Tu vai ser revertido em quem? Dentista? Não tem lógica isso. Tu vai ser revertido no cargo de enfermeiro. Ou, sei lá, não existe mais o cargo de enfermeiro, agora é o cargo de analista de enfermagem, foi transformado. Ok, tu vai para aquele. O que não faz sentido é tu voltar para um cargo que não tem nada a ver com aquilo que tu se aposentou. Segundo, o tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão da nova aposentadoria. Tudo bem, né? Você volta a trabalhar, conta de novo para fins de nova aposentadoria. No caso do inciso primeiro, que é esse aqui que eu vou mencionar, qual é o inciso primeiro? É aquele caso da aposentadoria por invalidez, que tu é obrigado a voltar. Se não tiver cargo vago, o que é que vai acontecer? Nesse caso, tu vai trabalhar como excedente, mas você não vai poder ficar aposentado. Porque se você não tem mais o problema de saúde que te levou a se aposentar por invalidez, você tem que voltar. Porque você ficar em casa só aposentado, tu tá gerando um ônus para a administração. Por isso que no caso primeiro, mesmo que não tenha cargo vago, você é obrigado e vai trabalhar como excedente. Agora, no inciso segundo, que é esse aqui que está destacado aí em vermelho, com essa bolinha, nesse caso, preste atenção aqui no E, ó. Você só vai voltar se tiver cargo vago. Agora, no um não. Mesmo que não tenha cargo vago, você volta e você trabalha como excedente. Tudo bem? Vamos lá. Outro ponto aqui que eu acho que merece destaque é o artigo 26, tá? Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Por quê, professor? Porque 70 anos é a aposentadoria compulsória, que na verdade não é 70, hoje é 75 anos. Só que a lei não mudou, então leve em consideração 70. Se você já completou a idade máxima no serviço público, você não pode voltar. É lógico. Não importa a forma de reversão, se é a primeira, a segunda, você não tem como voltar, porque você já atingiu a idade limite para retornar ao serviço público. Tudo bem? Vamos para a forma de provimento próxima. Reintegração. O que que vem a ser a reintegração? Essa cai também em prova, tá? A reintegração ela é muito simples. É uma forma de provimento que é determinada pela seguinte situação. Você sofre um processo, você é servidor. Você sofre um processo e aí você perde o cargo, né? Você é demitido, tá? Você é demitido, tá? Nesse caso, quando você é demitido. Ai, meu Deus, tem gente que não tá conseguindo entrar. Quando você é demitido, você vai embora, você vai para a rua. Só que imaginem vocês que essa demissão ela tenha sido ilegal, você foi perseguido. O que que você você vai fazer? Você vai entrar com recurso, não é verdade? Administrativo, ou você vai entrar com uma ação judicial questionando essa demissão que não deveria ter acontecido, porque é ilegal e você foi perseguido, etc, né? Esse é um exemplo. A justiça ou o recurso reconhecendo que essa demissão foi ilegal, ela determina o seu retorno ao cargo que você ocupava e que você foi demitido. Aí vem a pergunta: qual o nome do retorno, né? Qual é a norma, o nome da forma de provimento que se relaciona com o retorno à atividade do servidor que havia sido demitido anteriormente? Reintegração. Então, olhem bem para mim, nos meus olhos aqui. A palavra retorno, a expressão retorno do demitido, reintegração. Vejam que eu estou ensinando para vocês. Eu estou dando dicas de ouro aqui. Cada forma de provimento tem uma expressão-chave. Readaptação, limitação física ou mental. Reversão, retorno do aposentado. Reintegração,
retorno do demitido. É isso. E sabe, gente, isso é bem comum. É muito comum a gente ver pessoas que são demitidas por perseguição na administração pública. Aí elas entram na justiça, consegue anular aquela demissão, a justiça manda elas voltar. Quando elas voltam, elas são reintegradas ao cargo que elas tinham antes. E aqui tem uma questão bem legal para vocês. Quando você é demitido e você anula essa demissão e você é reintegrado ao cargo, o que que acontece? Você tem direito ao ressarcimento dos valores que você deixou de receber durante o período que você foi demitido. Por quê, professor? Porque se a justiça reconhece que a tua demissão não deveria ter acontecido, acordem, tá? Ela está dizendo que tu não deveria ter perdido o teu cargo. Então, todo o período que você ficou fora, você vai ter que ser reembolsado, porque aquele período você não deveria ter sido demitido. Então, a pergunta de prova é: o servidor que é reintegrado ao cargo tem direito a ressarcimento das vantagens que ele deixou de ganhar durante o período em que ele estava demitido? Sim, ele tem. E a lei fala isso de forma explícita. Tudo bem? Vamos lá, vamos ler a lei? Vejam comigo. O que que é reintegração? Primeiro, né? Reintegração é a reinvestidura do servidor, cuidado, só o servidor estável, ao cargo que ele ocupava anteriormente. Tá? Tá aqui. Ok. E aí vem a outra pergunta. Esse, né? O que que gera essa reintegração? A invalidação da demissão, seja por demissão judicial ou administrativa. E aí, a parte final, o que que ele fala? Com ressarcimento de todas as vantagens. Tá aí. Aqui ele está dando, eu estou dando para vocês todas as possíveis questões de prova, tá? Uma pergunta interessante seria assim: a reintegração decorre apenas de decisão judicial? A resposta é não, porque a lei, de forma explícita, fala que essa reintegração pode ser determinada na via administrativa ou judicial. Então, imagine que o secretário municipal de saúde determina a minha demissão. Eu sou demitido, mas eu não concordo com aquela demissão. Eu não vou para a justiça, eu recorro administrativamente e a autoridade de cima, que é o prefeito, reanalisa aquele caso e manda eu voltar. Então vejam, e é possível esse recurso administrativo. Então, na prova, caso eles falem assim, a reintegração só decorre de decisão judicial, errado. Ela decorre também de decisão administrativa, tá bom? Ok, professor. Só que quando eu fui demitido, abriu vaga, né? Que a demissão abre vaga. E a administração chamou outra pessoa que estava no concurso aguardando. O que que vai acontecer nesse caso? Vamos lá. A lei traz a solução. A lei diz o seguinte: olha, caso você seja reintegrado e seu cargo esteja provido, o que que é provido? Preenchido, tá? O seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, tá? Sem direito à indenização. Ou B, ele poderá ser aproveitado em outro cargo, ou C, posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então vamos lá, que eu vou ensinar vocês, para passarem no concurso, todo mundo trabalhar no postinho. Quem vai trabalhar no postinho? Fala aí, no chat. Quem quer trabalhar no postinho? Fala aí, eu. Tô esperando. Quem não falar eu não vai passar. Deus tá vendo. E todo mundo vai trabalhar no postinho. Hoje eu fui no postinho. Eu cheguei lá, tinha um monte de gente. Eu fui tomar vacina para Covid. Tava cheio de gente. Eu falei, moço, eu quero só me vacinar. Não tem vaga, só vai ter que vir amanhã. Que é arrasado. Olha, eu falei, poxa, meus alunos já poderiam ter passado esse concurso para eu não ficar aqui, ter que voltar amanhã. Eu falar, olha, eu lembro, foi meu aluno, me passa aí dessa fila, não pode. Então, amanhã eu vou lá no postinho para tomar a minha vacina do Covid. Olha só.
Vai me atender no postinho, Hanna, com fé em Deus, vai me atender bem, Hanna, por favor. Não, não vá se vingar dos meus mau humor dentro de sala de aula. Vamos lá, vejam. Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Vejam aqui. Olha só, é assim. Imaginem, vejam só, que a Hannah, já que ela falou aí, né? A Hannah. Hannah, responde no chat. É Hannah mesmo que fala ou é Ana? Eu acho que é Hannah, né? É Hannah que fala? Sim, né? Então vamos lá, Hannah. A Hannah, ela é servidora, é enfermeira, né, Hannah? Eu tenho quase certeza. É enfermeira, né? Vamos lá. Sim, então pronto, lembrei. Olha só, a Hannah, ela trabalha, aqui é a Hannah. Vou desenhar a Hannah aqui. A Hannah, não, mas a Hannah tá meio gordinha, que eu vi no Instagram. Ela tá com sobrepeso, então vou desenhar aqui a Hannah, mais gordinha. Essa é a Hannah. Aí a Hannah, né? Fazer o cabelinho. A Hannah trabalha como enfermeira do município, tá bom? Aí a Hannah, né? Deixa eu ver aqui o chat. Cadê a Hannah? Eu nem sei se tá. Mas assim, no meu exemplo tá, né? Não tomou mão de ar, tá aí, ficou gordinha. Aí, vejam só, a Hannah, ela é enfermeira lá do postinho do 31 de março. Tudo bem? Surge um escândalo e sai no jornal que a Hannah estava desviando. O que que desvia do posto? É, aqueles remedinho que é gostosinho, que a gente usa para dormir uma noite bem gostosinha. Como é o nome? Das gotinhas. Não, vitamina não. O que eu quero vitamina? Aqueles que dá a gotinha na língua. Qual é o nome, gente? Rivotril, esse. Ai, Rivotril, é uma delícia, Joélia. Esse aí é uma delícia. Eu vou lá no postinho para ver se eu consigo. Aí que saiu um escândalo que a dona Hannah estava desviando o Rivotril e vendendo lá no, sei lá, por aí por fora, né? O que saiu no jornal foi um escândalo. Aí dona Hannah sofreu um PAD, não é verdade? E foi demitida. Então dona Hannah cai fora daqui do postinho, tá? Dona Hannah foi demitida, foi para a rua. Só que dona Hannah entra como ação judicial, tá? Para anular esse PAD, porque dona Hannah não concordou com essa decisão. Ela não fez isso. Ela é uma servidora exemplar, tá? E ela prova na justiça que ela não fez isso que falaram para ela. Só que tem um detalhe. Quando Dona Hannah foi demitida, lembre-se do que eu vou falar. A demissão é caso de vacância. Se gerou a vacância, a administração chamou a dona Joélia. Eu vi a Joélia. Eu acho que a Joélia é minha aluna. A Joélia é a minha aluna antiga. Eu não sei se é ela, mas que eu tô vendo Joélia aqui, que é minha aluna muito querida. Eu acho que é ela. É a Joélia? Ah, é Joélia, eu sabia. Que legal, Joélia. Que bom ter você aqui. Então, a Joélia, ela era próxima no concurso. Com a demissão da Hannah, abriu uma vaga. Aí a Joélia veio e ocupou esse cargo. Tudo bem? Demorou 2 anos para o processo da Hannah concluir. Só que concluiu em favor dela. Quando concluiu esse processo em favor dela, é, dá a entender que reconheceu a ilegalidade do cargo. O que que vai acontecer? A justiça vai determinar a reintegração do cargo da Hannah, tá? Volte porque você foi demitido ilegalmente. Quando ela retorna, a primeira coisa que vai acontecer, a justiça vai mandar ela receber todas as vantagens que ela deixou de receber nesse período correspondente ao cargo, tá? Ou seja, lembra que ela ficou 2 anos, tá? 2 anos sem receber, ela vai receber todos esses valores retroativos e atualizados.
Agora nós temos um problema. Qual é o problema? Quando Hannah saiu, Joélia foi e assumiu. Vem a pergunta aqui para vocês que vale 1 milhão. Quem vai ter preferência no cargo? A Hannah ou a Joélia? A Hannah. Porque a Hannah ocupava antes e a saída dela foi em decorrência de um ato ilegal que foi reconhecido numa decisão depois. Então, Dona Joélia vai sair do cargo, tá? E Dona Hannah volta para o cargo. Tudo bem? Não, a Hannah é a vermelhinha. Já estou me confundindo. A Hannah é a vermelhinha. E aí vem a questão agora. O que que vai acontecer com Joélia? Aí nós temos outra questão. Joélia sai do cargo, então a preferência é da Hannah. E pode acontecer inúmeras coisas com ela. Primeiro, caso Joélia tivesse um cargo anterior e ela fosse estável nesse cargo, ela será reconduzida para aquele cargo que ela ocupava anteriormente. Segunda hipótese, caso Joélia não tivesse nenhum cargo anterior, ela pode ser colocada, ela poderia ser aproveitada em outro cargo, tá? Compatível com a situação dela. Ou, na pior das hipóteses, caso Joélia não pudesse ser aproveitada, ela poderia ser colocada em disponibilidade, né, em disponibilidade até a administração encontrar um cargo para poder aproveitá-la. Só tem um detalhe: cuidado com o que diz a lei. A disposição, a disponibilidade, ela será com remuneração proporcional. Isso cai em prova. Ela não será colocada em disponibilidade com remuneração integral. Então ela vai acabar sofrendo um prejuízo. Gente, eu não sei se eu fui claro para vocês, eu tentei fazer um exemplo bem didático. Respondam no chat, por favor. E vocês aí que estão assistindo a aula gravada, eu espero que vocês tenham entendido. Vamos ver aqui o feedback. Né? Vocês conseguiram entender o que eu expliquei direitinho, tá? Ficou claro para vocês? Porque o que que eu estou fazendo? Eu estou contando uma historinha. Por que eu estou fazendo isso? Porque a prova do CESP, ele conta uma historinha. Então seria mais ou menos assim. Hannah, enfermeira do município de Boa Vista, foi demitida deste cargo sob a acusação de que teria desviado medicamentos do posto de saúde da UBS. Após 2 anos, Hannah comprova na justiça a ilegalidade de sua demissão, onde a justiça determina o seu retorno ao cargo que ela ocupava anteriormente. De acordo com a Lei 003, qual o nome dessa forma de provimento? Todos vocês iam acertar, não iam? Depois dessa aula? Qual seria o nome dessa forma de provimento? Reintegração. A segunda pergunta, eles poderiam colocar essa situação, inserir a Joélia no meio e perguntar o que que iria acontecer com a Joélia e não exatamente com a Hannah. E aí vocês teriam que memorizar. Caso fosse estável, retornaria ao cargo anteriormente ocupado, poderia ser colocada, poderia ser aproveitada em outro cargo, ou, em último caso, poderia ser colocada em disponibilidade. Vocês precisam saber isso. Tudo bem? Vamos lá? Qual é a próxima forma de provimento, professor? É a recondução. A recondução cai muito em prova. E no que consiste a recondução? A recondução, pessoal, ela consiste no retorno à atividade do servidor estável. E é isso que tu tem que decorar. Eles vão perguntar assim, eles vão afirmar assim: a readaptação é a forma de provimento que consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. É isso que eles vão fazer. Eles vão dar o nome e vão concluir de outra forma, o que estaria errado, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, que é o meu exemplo, né? Eu trabalhava na Polícia Civil aqui do estado de Roraima e eu era delegado de polícia. Eu não gostei da carreira policial, eu fui fazer outros concursos. Aí eu passei no Tribunal Eleitoral, né? E fui para lá. Eu já era estável na Polícia Civil como delegado, eu já tinha acabado e já tinha sido aprovado no estágio probatório da Polícia Civil. Aí eu passei no concurso da Justiça Eleitoral e fui para lá. O que que acontece? Durante os 3 anos que eu fui para o outro cargo, o meu cargo de delegado estava lá me aguardando. Vocês entenderam? No final do estágio probatório, caso eu não tivesse sido aprovado nesse novo cargo, eu poderia voltar ao cargo anteriormente ocupado.
Então, o que que é a recondução? É o retorno ao cargo, é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. E uma das hipóteses da recondução é nessa, é quando você não passa no estágio probatório no novo cargo que você foi ocupar. Só tem um detalhe que cai muito em prova. A recondução é só para quem é estável. No meu exemplo que eu dei para vocês, eu já era estável. Eu saí da polícia, eu tinha quase 5 anos de delegado. Mas presta atenção. Se eu não fosse estável no cargo de delegado, tivesse só 2 anos, e eu fosse arriscar o outro concurso, caso eu não tivesse sido aprovado lá, eu não poderia retornar. E aí eu ficaria sem cargo nenhum, porque não fui aprovado no estágio probatório nesse. E não era estável antes, eu ia para a rua. Entenderam? Então é um ponto primordial na prova. Recondução só é dada a servidor estável. Estável. Todo mundo entendeu? Então, qual é o conceito de recondução? É o retorno à atividade do servidor estável. Tudo bem? Aí a outra pergunta é: quando pode ocorrer a recondução? A primeira, quando você não passa no estágio probatório, no novo cargo. E a segunda, diante da reintegração do anterior ocupante. Como assim, professor? Aqui, ó. Essa é a segunda hipótese. Vejam, essa é a segunda hipótese, ó. Reintegração do anterior ocupante. Então, nesse caso da reintegração, seria o caso que eu contei ainda agora da Joélia e da Hannah. Lembra? A Hannah voltou para o cargo de enfermeiro porque ela anulou aquela demissão na justiça. Lembra que estava a Joélia lá? A Joélia, ela não vai ter preferência. Quem tem preferência no cargo é a Hannah. Então, o que que vai acontecer com Joélia? A primeira hipótese é, se Joélia era estável em outro cargo, ela vai ser reconduzida ao cargo anteriormente ocupada em razão da reintegração do anterior ocupante. É isso. Vamos para um exemplo? Imaginem vocês, tá? É exatamente, o Plínio colocou de forma muito correta, é o caso da Joélia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que não era Joélia, eu vou falar de mim. Eu sou técnico em enfermagem, tá? Eu já sou estável, tenho 10 anos de técnico em enfermagem. E eu passo no concurso para enfermeiro, que é nível superior, e vai melhorar meu salário, eu vou para lá, no lugar da Joélia, lembra? Que aí a Hannah já tinha sido demitida, surgiu a vaga, eu fui nomeado. Nesse caso, a Hannah voltando, eu. O que que iria acontecer comigo? Como eu tinha um cargo anterior, que eu já tinha 10 anos, eu já era estável, então eu volto para esse cargo. Porque a prioridade é da Hannah. A Hannah ocupou primeiro aquele cargo. E ela provou que ela não deveria ter sido demitida. Então, na prova, além de saber o que é a recondução, retorno do servidor estável, tu também precisa saber quando é que ocorre a recondução. São as duas hipóteses tratadas no artigo 28. Primeiro, quando você não passar no estágio probatório. E segundo, diante da reintegração do anterior ocupante. Aí vocês vão lembrar da Joélia e da Hannah. Tudo bem? Ok, pessoal? E aí, vamos para a última forma de provimento. Já até passou um pouco do tempo. A última forma de provimento é chamada aproveitamento. É essa que está destacada em vermelho para vocês. Aproveitamento. Essa daqui, ó, tá? Cuidado, que não é disponibilidade. Disponibilidade não é forma de provimento, tá? Forma de provimento é o aproveitamento. É isso aqui. Tudo bem? Ok. Só que para tu entender o que é aproveitamento, você tem que entender o que é disponibilidade. Senão você não consegue entender, tá? É por isso que ela fala da disponibilidade do aproveitamento. Mas cuidado! Eu falo isso com propriedade, que eu sei o que eu estou falando. A banca vai perguntar se a disponibilidade ela é forma de provimento. Não, a forma de provimento é o aproveitamento, tá? Então vamos lá. Imaginem vocês que eu trabalho lá no postinho do Messejana. Trabalho lá, né?
E assume um novo prefeito e ele fala assim: olha, eu não quero mais o postinho do Messejana, tá? Porque eu acho que tem pouca gente, é um posto que não quero. Vou priorizar outros postos, né? E aí o prefeito acaba, encerra com aquele posto as atividades e fecha, transforma lá uma praça. O que que vai acontecer com as pessoas que trabalham lá? Então, se for carro comissionado, rua, tá? Porém, se você for cargo efetivo já estável, né? Você não vai para a rua. Essa é a vantagem da estabilidade, de você ser concursado, efetivo e ser estável. Você será colocado em disponibilidade, tá? Como assim, professor? Você vai ficar em casa recebendo, não vai receber tudo. Cuidado, pergunta de prova. A disponibilidade é paga a remuneração proporcional, o que é lógico, né? Pô, tu vai ficar em casa, tu quer ganhar a mesma coisa de quem está em atividade? Então você vai ser colocado em disponibilidade. Tudo bem? Até um futuro aproveitamento. Então o prefeito vai falar assim: olha, vocês vão tudo para casa, vão receber, não tudo, mas vão receber, até eu encontrar outro local na administração para aproveitar vocês. Aí o prefeito abriu uma UPA. Eu já tô aprendendo tudo, tá? Eu já sei o que é UPA, que me ensinaram esses dias aí. Abriu uma UPA que vai precisar dos profissionais que trabalhavam lá no postinho do Messejana. O que que o prefeito vai fazer? Vai mandar ligar para você e falar: ó, já sei onde tu vai trabalhar. E aí vem a questão de prova. Como se chama a forma de provimento que determina o retorno à atividade do servidor colocado em disponibilidade? Escrevam para vocês decorarem. O retorno à atividade do servidor que se encontrava em disponibilidade é chamado aproveitamento. Então, todos os servidores que estavam em disponibilidade serão aproveitados na UPA que foi criada. E, obviamente, gente, que o aproveitamento ele é obrigatório em cargos de atribuições e vencimentos compatíveis com o que tu tinha. Por exemplo, a Joélia, que eu conheço, que ela é uma aluna muito antiga minha, né, muito querida, eu sei que ela é farmacêutica. Então não, ela era farmacêutica. Ela não vai ser aproveitada como dentista, ou ela não vai ser aproveitada como, sei lá, como técnica daquela UPA. Não tem como. O aproveitamento, ele é obrigatório em cargo de atribuições de vencimentos compatíveis com o que tu ganhava no cargo anteriormente ocupado. Entenderam? Então é isso que é o aproveitamento. Vocês precisam saber. Tudo bem? Só não caio nessa pegadinha, tá? O artigo 31 da lei ainda fala outra coisa. Ela diz o seguinte, ó: será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Beleza. Com a extinção do posto do Messejana, vocês estão há 4 meses em casa esperando a nova lotação e o aproveitamento de vocês. Aí, vocês são convocados. Olha, você é convocado, tem que ir lá para a UPA. Se você não comparece no prazo legal para retornar ao exercício, vai ser cassada a tua disponibilidade, tá? E vai ser tornado ser feito o seu aproveitamento. Você pode até perder o seu cargo. Então, o retorno ele é obrigatório. A partir do momento que você é convocado para retornar à atividade, ser aproveitado no cargo novo, você precisa voltar. Tudo bem até aqui? Me respondam no chat se vocês entenderam ou não, para que eu possa encerrar essa aula hoje gravada para meus alunos aqui da mentoria. Posso continuar? Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui, para encerrar, as 5 formas de provimento que a gente estudou. Porque a promoção como eu falei para vocês, é forma de provimento, mas a lei não fala nada. Então a gente estudou basicamente 5, porque a nomeação eu já expliquei na aula anterior, né? Nós estudamos aqui a readaptação, nós estudamos a recondução, nós estudamos a reintegração,
nós estudamos a reversão e, por fim, o aproveitamento, tá? Porque as outras duas formas de provimento eu já expliquei em momentos anteriores, tá? Que é a nomeação e a promoção. O que que você vai fazer? Você vai dar um print dessa tela, tá? Readaptação. Qual é a palavra-chave? O retorno, aqui, a limitação física e mental. Toda vez que a questão falar isso, readaptação. Recondução, qual é a expressão-chave? É o retorno do servidor estável, tá? Reintegração, retorno do demitido. Reversão, retorno do aposentado. É isso que vocês vão fazer. E por fim, aproveitamento, retorno do servidor em disponibilidade. Pronto. Se tu decorar isso daqui que eu estou colocando para vocês, tu já acerta as questões da prova. Porque obrigatoriamente, as questões vão mencionar essas expressões quando ele falar dessas formas de provimento. Podem confiar em mim. Eu sei o que eu estou falando. Tá bom? Tchau, pessoal. Vocês aí da mentoria, espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, mandem no meu privado que eu respondo para vocês. E para vocês, convidados especiais, fiquem atentos que sempre terá aulinhas dessas lá dentro do grupo. Por isso que vocês não podem sair do grupo. Um abraço e a gente se vê.